Boa noite, pessoal. Sejam super bem-vindos ao Longe Talks. Hoje a gente está com a Bia aqui. A Eli não está aqui hoje, mas está de coração, né? Então, Bia, seja super bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, deixar seu tempo aqui para gente. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Oh, coisa boa. Eu e a Eli, a gente adora fazer uma pergunta bem provocativa para todo mundo que vem. E é um exercício, inclusive, né? A gente gosta de pedir para que cada um se apresente, mas não do ponto de vista profissional, né? Vamos deixar um pouquinho o crachá de lado, né, e assumir a nossa própria identificação. Eu queria que você falasse um pouquinho, Bia. Quem que é a Bia? Eu sou Bia, sou de Niterói, tenho 54 anos, sou casada, tenho uma mãe idosa, já pratico um pouco a intergeracionalidade no meu habitat. Essa mudança de papéis, né? A gente já começa a praticar desde sempre, né? Não tem um manual de instruções. Eu sou uma pessoa criativa, gosto muito de me relacionar com as pessoas, né? Eu acho que são dois eixos assim fundamentais da minha personalidade, a comunicação e o relacionamento. Gosto muito de estar com pessoas, de aprender com pessoas. Amo ler e viajar. São duas coisas assim que são pilares, né, da minha estrutura de conhecimento. Deixa eu ver o que mais. Gosto de reunir amigos, ver filmes, sempre sorrindo. Acho que é uma marca registrada, né? É uma maneira de reconhecer o mundo, né? Diante das dificuldades, ser uma devolutiva reversa, né? A gente procurar trazer um pouco de leveza para o nosso viver e de quem convive com a gente. Eu acho que somando é isso. A Bia se resume a isso. Claro que quanto mais a gente se aprofunda, mais coisas saem, né? Mas essencialmente é isso. Ah, Bia, obrigada. É gostoso, sabe, quando a gente pode, porque eu falo até por mim mesmo, é difícil, né? Você falar de você antes de falar quem é você profissionalmente, né? Então, é gostosa essa provocação, porque faz a gente refletir também quem que é a gente, né? Então, até convido vocês aí que estão assistindo, quem são vocês? Então, pensa um pouquinho sobre isso, acho que é importante a gente fazer de vez em quando esse tipo de reflexão, né? Trazer isso à tona até para a gente entender o que que a gente quer daqui para frente. E é sobre isso que a gente vai falar, né, Bia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intergeracionalidade, é uma temática que, é, infelizmente, ainda está um pouco dentro da bolha de quem fala sobre longevidade, mas vamos. Acho que a gente pode conduzir esse tipo de conversa e pensar nesse tipo de conversa, buscando entender como é que a gente pode fazer para romper a bolha. Não só a gente, Bia, a gente, Longe Talks, mas assim. Como é que você que está assistindo aí, o que que você faz para romper essa bolha e, de fato, né, praticar uma intergeracionalidade? Como a Bia falou, eu já tenho gerações dentro do meu habitat, então, assim, eu já vivo isso. Mas será que muitas vezes isso é consciente ou não? Porque a partir do momento que se torna consciente, isso vai fazer com que você se desperte até para promover outros tipos de ação. Então, é por isso que a gente está trazendo aqui a consciência, né, Bia? E então, Bia, eu vou pedir para você falar um pouquinho o que que é a intergeracionalidade. É sempre importante a gente trazer o conceito para entender e discorrer um pouquinho sobre isso. Qual que é a importância da gente pensar sobre a intergeracionalidade? Como é que a gente torna isso consciente, mas uma consciência livre de preconceitos, que é super difícil, né, quando a gente fala dessa temática.
Não, eu gosto muito, sou uma apaixonada pelo tema, né? Intergeracionalidade, essencialmente, ela é a conexão, né? Entre as gerações. É o que atravessa os mundos, né? O que conecta esses mundos. Dentro do aspecto da longevidade, a gente está se enxergando, nessa transformação, né? Quanto mais velhos, mais tempo, mais velhos. E aí, como é que a gente traz isso? Porque com esse movimento, aí eu trago até o exemplo, né, dos pais. Não nos foi dito nem ensinado, não veio numa cartilha de que haveria essa mudança de comportamento, que nós viraríamos quase que pais dos nossos pais. E isso já é um aspecto intergeracional muito forte, né? Eu costumo dizer que a intergeracionalidade começa dentro. Por que isso, né? A gente primeiro precisa se enxergar nesse mundo, com uma consciência intergeracional. Então, primeiro a gente se olhar, principalmente a gente que está no que a gente está chamando aí de geração sanduíche, né? Equilibrando muitos pratinhos no eixo do universo feminino, isso vem muito forte, né? Porque você tem uma conexão geracional aí de filhos com pais, às vezes dentro do aspecto do trabalho, tem vários ambientes intergeracionais acontecendo e muitas vezes a gente nem se apercebe. E está ali, né, borbulhando no nosso entorno. Então, quando eu falo que é dentro, é muito isso. A gente se olhar nesse aspecto intergeracional, como eu estou me enxergando nessa conexão, como eu estou olhando para dentro também da minha família nessa conexão, do meu meio ambiente, e aí a gente expande isso também para o nosso trabalho, né? Para o meio ambiente, para o universo todo que está conspirando dentro do nosso entorno. Então, quando você adota essa consciência, o nosso olhar muda, né? Porque a gente se enxerga protagonista desse entendimento e multiplicador também. Porque aí, dentro de casa, na nossa relação familiar, ou com os nossos pais, ou com os nossos filhos, acaba que você tenta entender melhor, criar uma outra conotação para essa relação e para essa comunicação. Eu sempre costumo falar que são dois eixos fundamentais: relacionamento e comunicação. São duas coisas que, sem isso, a intergeracionalidade não vai ser promovida, ela não vai acontecer. Então, quando a gente consegue amadurecer isso, fica mais fácil para a gente até ir até o outro, ao invés de esperar que ele venha até nós, né? E aí é que a gente entende que a intergeracionalidade é essa ponte, é essa conexão, né? Então, nenhum aspecto vai ser validado se a gente não conseguir fazer isso. A gente vai continuar falando, 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 mas não vai amadurecer e entender que nesse eixo a comunicação e o relacionamento precisa ser compreendida para a intergeracionalidade acontecer. A gente fala no aspecto do jovem, ele vem numa pós-pandemia, numa geração quarto, com muitas dificuldades emocionais. E aí, como é que você compreende ele? Ele está indo para o mercado de trabalho, entendendo dentro de um novo olhar social, porque ele não vê mais o ambiente de trabalho, o ambiente de convivência, um ambiente intergeracional multigênero, né? Como aquele que a gente viveu lá atrás. Então, é preciso a gente ter uma certa adaptabilidade, né? Para entender isso. Como é que conecta ele com a experiência e com esse longeviver que está acontecendo? A gente sabe que dentro do ambiente de trabalho vai haver um gap de mão de obra. A gente está falando aí que 2050 vai ter muito menos jovens e muito mais envelhecentes, né? E aí as empresas precisam se preparar para isso, que é uma transformação que já está acontecendo agora. Não existe mais o arquétipo do futuro, né? Isso já está acontecendo hoje.
E aí você pensa na importância que isso tem, da gente multiplicar isso como um fator preponderante, inclusive de inovação, de tecnologia social, né? Então, assim, não é só uma questão social e comportamental. É também inovação, tecnologia social. E quando a empresa percebe isso, ela está visando também a agenda de 2030. Dentro da ODS, cabe também a gente falar sobre intergeracionalidade, sobre longevidade. Então, são vários aspectos, não só sociais, educacionais, comportamentais, que estão vindo nesse arrastão de mudanças que a própria sociedade está vivendo com esse novo longeviver. Então, se a gente não entender essa comunicação e toda essa transformação que está acontecendo, vai ficar complicado, vai ficar difícil para a gente lidar com tudo isso, e inclusive no aspecto do ambiente de evolução do trabalho, né? Os jovens precisam se colocar, eles precisam entender essas mudanças também para ele mesmo, porque o jovem hoje é o velho do futuro, né? E aí, e o profissional sênior? Ele está extremamente ativo, se sentindo em franca produção, não se enxerga mais a aposentadoria, né, como o fim de tudo. Por que não ele não pode usar as expertises, as skills que ele adquiriu nessa longa jornada dele para trazer para o jovem com um outro olhar de conhecimento, né? Então, acho que a gente fala aqui, né, do ambiente corporativo, mas fala exatamente porque talvez ali seja a liga mais interessante, onde essa troca de saberes e de conhecimento vai promulgar algo bastante transformador e que certamente vai impactar, né, no resultado dessa empresa. Quando a gente tem uma diversidade, já se promove, imagina uma diversidade geracional trazendo vários olhares para uma cultura aí que está sendo transformada em tantas situações, né, novas que a gente está vendo, não só no aspecto do envelhecer, mas também de comportamentos da sociedade. Algo que as pessoas ainda não estão, né, lidando direito, elas não. Sim, É inconsciente. Só vai sim, vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Só que dentro de casa, ok, tem a família, tudo, mas assim, isso repercute também fora. E o fora de casa é a questão, porque muitos idosos são arrimos de família, então a gente tem a questão econômica, o quanto que isso vai impactar em termos econômicos. Hoje a gente tem uma população de 15% de pessoas com 60 anos ou mais. Não estão nascendo tantas pessoas, né, nem falecendo, então a gente está tendo aí o envelhecimento, é isso que dita em termos demográficos, o envelhecimento populacional. Então, as pessoas têm que trabalhar mais. é, Mas aí tem um empecilho, né? A questão de, dentro do mundo corporativo, isso talvez não seja algo ainda reconhecido. Então, dentro do mundo corporativo, eu com 33 anos já estou ali caminhando para o meu fim dentro de um mundo corporativo. Então, você fala num corte de 35 anos. Então, assim, imagina. São vários aspectos, sabe, Jéssica? As empresas que conseguirem traduzir isso numa mudança de inovação, enxergarem isso como inovação, eu acho que aí a gente vai estar começando a caminhar. é, Claro que é extremamente desafiador, né? Não vai ser fácil essa transição, porque é o que eu falei, é comportamental, é educacional, é sociocultural, uma série de coisas enraizadas aí, né? é a mudança do DNA da empresa, né? Assim, é uma mudança cultural dentro da empresa. E aí a gente tem a questão, né? A gente ainda não tem nenhuma mudança cultural em termos de sociedade, né? Em relação ao envelhecimento que está dentro da empresa. Então, e hoje, você vê, Bia, hoje já existem empresas aqui no Brasil que estão nesse gatilho ali, já acertaram o alvo e estão indo para o lugar, rumando para a direção correta, ou você vê que ainda tá tudo nebuloso assim?
Olha, eu acho, assim, eu procuro ser otimista, otimista e positiva, sabe? Porque é óbvio que isso vai demorar, esse processo todo, mas eu percebo, sabe aquela coisa da onda, né? A gente está numa onda, e essa onda faz muito sentido dentro dessa questão do olhar, do eu, né? A liderança está se olhando no espelho e está se vendo nos cabelos brancos, está se vendo na ruga, né? A gente faz muita provocação nos treinamentos, nas mentorias sobre isso, exatamente porque quando ela se reconhece nesse lugar e ela está ali comandando uma empresa, né? Então, por que que ela não pode estender esse reconhecimento às outras esferas dentro do próprio organograma da empresa, né? Então, assim, eu acho que é devagar, é muito lento, mas ele já está começando a acontecer. A gente tem vários programas aí, tem da própria Mature Jobs, que tem o selo Age Friendly, tem movimentos de algumas organizações que agregam empresas, né, tipo Sebrae, Fijan, promovendo, né, vários tipos de movimentos, capacitação voltada para a economia prateada, voltada para esse público de longevidade ativa. A própria parte da saúde também tem muitos movimentos da questão da longevidade saudável. Então, acho que são várias coisas que, de alguma maneira, em algum momento, vão fazer essa engrenagem se consolidar e fazer ela acontecer, porque não tem jeito. E até a questão do número, né? A gente não tem capacidade financeira ainda no país para injetar numa AI como uma modulação de mão de obra, né? Que tem esse é um aspecto relevante nesse movimento aí. Mas se você não tem isso, você não pode comportar dentro de uma indústria, de uma empresa, fazer essa transição, né, de humano para IA ou robô que seja, alguém vai ter que executar esse papel. Se você tem majoritariamente um público sênior ativo, a gente sabe que tem um funil, que não vai ser para todos, não há como a gente romantizar a longevidade como um todo, né? Mas essa massa produtiva, ela pode atender, sim, a esse gap de mão de obra que a gente está enxergando numa perspectiva de futuro, né? Então, de alguma maneira, eu acho que essa transição, ainda que lenta, sabe aquela coisa da tecnologia que a gente, ai, nossa, vai demorar esse celular, esse carro autônomo, e já está acontecendo. Então, eu também tenho um olhar de que isso vai ser assim. Quando a gente se aperceber, virou, e as empresas vêm, peraí, vamos rever aí nossa estrutura, porque a gente precisa alocar essa mão de obra. Como é que vai fazer? E aí é que eu acho que vai ser fundamental a consciência intergeracional. Eu queria, Bia, assim, a gente já está caminhando para o fim, é um tema que é muito importante e aqui a gente está no raso, tem que sair do raso É isso ainda, aí, né? exatamente. Essa é É, só uma pontinha do é, iceberg. é só assim, gente, isso daí vocês nem estão vendo inteiro ainda, é só assim, só um pontinho ali. Mas, Bia, eu gosto de, no final, assim, ser bem provocativa, e eu gostaria que você fosse provocativa num sentido de chamar para ação quem está nos escutando. Ah, mas eu estou escutando e não sou da alta gestão, não tem problema, né? O que você pode fazer no seu nicho, da sua maneira, né? Você conhece pessoas e pessoas conhecem pessoas. E a gente sabe o quanto que os relacionamentos eles são muito importantes e isso pode chegar, de repente, a uma alta gestão, né? Por que não? Então, provoque-os, Bia, neste momento. Eu acho que assim, esse olhar para dentro talvez seja a primeira provocação, né? Mirem-se no espelho, mas não sobre o olhar da estética, sobre o olhar da jornada, né? O que você fez até aqui que vai te fazer ter essa perspectiva de futuro, né? Como é que você pode contribuir em termos de conexões intergeracionais, dada essa experiência que te trouxe até aqui, sendo que a experiência é o motor.
é o elo de ligação, né? Daquele que ainda não a tem e precisa ter a sua vivência, e daqueles que a têm, como é que ele pode compartilhá-las para poder a intergeracionalidade acontecer. Eu acho que a consciência intergeracional começa com o eu. A partir do momento que você fizer esse exercício, eu costumo dizer, inclusive, o seguinte: quando você consegue falar intergeracionalidade sem titubear, é porque você, de alguma forma, internalizou e está pronto para promovê-la. Nossa, Bia, muito obrigada. Muito obrigada por esse papo. Gente, aproveitem e absorvam cada, né, cada palavrinha. Eu só tenho a agradecer, eu agradeço por mim, Peleli, pela sua presença aqui conosco hoje. E continue, né, firme, com muita esperança e assim, por mais que a gente encontre desafios, vence aquele que não para, né? São muitos, mas é isso. A ideia é ter momentos como esse aqui para que a gente consiga multiplicar, né, essa consciência. Obrigada, Jéssica, pela Obrigada, oportunidade. viu? Acompanhe o Longe Talks, que só tem matérias extremamente interessantes e inspiradoras. Eu sigo, Ah. vamos juntas.